Olá, bem-vindos para mais um estudo do livro Memórias de um Suicida, pela mediunidade de Ivone Pereira, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Estamos no nosso estudo de número 75 e possivelmente esse será o último estudo dessa obra, já que estamos aí no finalzinho do livro, analisando as questões que Camilo coloca na colônia em que está residindo há muitos anos, aguardando a coragem para retornar ao plano físico. Vimos no último estudo que Camilo está aprendendo o Esperanto, o idioma que, segundo ele, unirá as civilizações, as nações, facilitando também a comunicação dos espíritos para com a sociedade terrena, num futuro que não está distante. Ele então diz que nos primeiros dias de aula ele pôde acompanhar junto dos seus colegas a história da humanidade, que ia passando à sua frente como um desfile de civilizações. Da mesma forma em que eles haviam aprendido em outros cursos sobre a história da humanidade de uma forma didática e completa, também no curso de Esperanto, ele viu as dificuldades que a nossa sociedade viveu, até hoje sem solução. Os mais graves impasses foram analisados nessas aulas, em quadros expositivos e sequentes, como um filme de cinema, mostrando a humanidade a debater-se contra as ondas até hoje insuperáveis da multiplicidade de idiomas e dialetos, dificuldades que figuravam ali como um dos flagelos que assolam a atribulada humanidade, complicando até mesmo o seu futuro espiritual, porquanto no próprio mundo invisível se luta contra estorvos motivados pela diferença de linguagem nas zonas inferiores ou de transição, em que prolifera o elemento espiritual pouco evolvido ou ainda muito materializado. Camilo então está dizendo que, ao estudar a história da humanidade, ele percebeu que ela sempre debateu-se no problema do idioma, que dificultou, por esse motivo, a divulgação da palavra, o entendimento entre os povos. E ele diz que isso ocorre também no mundo espiritual, nas regiões mais inferiores, mais materializadas, onde os indivíduos ainda ligados à terra conservam a sua linguagem da última encarnação. A ausência de uma linguagem que une também dificultava os trabalhos nessas regiões. Minúcias, ramificações, consequências surpreendentes até mesmo dentro do lar doméstico, empeços desanimadores no alongamento das relações e até do amor entre as nações, os povos e os indivíduos. Tudo foi magistralmente examinado desde as primeiras civilizações contempladas no planeta até ao século XX, que eu próprio não alcançara no plano material. Ele diz então que toda a história da humanidade até o século XX foi estudado por ele, coisa que ele não conseguiu fazer quando estava encarnado, mas nesse curso ele analisou todas essas problemáticas do idioma, do relacionamento dificultoso entre as nações. E depois, a simplificação dos mesmos casos, a remoção das mesmas dificuldades, a aurora de um progresso franco, também alicerçado na clareza de um idioma, que será patrimônio universal, da mesma forma que a fraternidade e o amor, unindo ideias, mentes, corações e esforços para um único movimento geral, uma gloriosa conquista, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos para o triunfo da unidade de vistas, a felicidade das criaturas. Então Camilo revela que no futuro o Esperanto será essa língua que unirá os povos, que trará esse movimento geral, difundindo a cultura entre as nações, aproximando os povos e trazendo a felicidade para as criaturas. Soletramos então os vocábulos. Eram-nos apresentados artística e gentilmente, por meio de quadros vivos e inteligentes. Sobrepunham-se estes em sequências admiráveis de leitura, fornecendo-nos o de que necessitávamos
para nos apossarmos dos segredos que nos permitiriam mais tarde até mesmo discursar fluentemente em assembleias seletas. Então Camilo revela que foi aprendendo o Esperanto através daquela mesma didática em que a leitura fazia com que aparecessem essas telas mentais que facilitam muito o aprendizado, a ponto que ele se tornou fluente no idioma, até mesmo para realizar palestras em assembleias, em reuniões. Eram, portanto, álbuns, livros móveis, inteligentes, como que animados por fluido singular, a nos ensinarem a conversação, a escrita, toda a esplendente irradiação de um idioma que se ia decalcando em nosso intelecto, permitindo-nos, quando reencarnados, a explosão de intuições brilhantes, tão logo nos encontrássemos na pista do assunto. Então ele está revelando que a dinâmica, a didática, a forma de ensino, através desses álbuns, dessas figuras, dessas telas criadas, à medida que vão lendo e estudando, fazia com que eles apreendessem o idioma, de forma que, quando estivessem reencarnados, a intuição explodiria para que eles relembrassem desse aprendizado de um novo idioma. E tais eram as perspectivas que nos acenavam os fatos do cimo glorioso daquela conquista, que nos sentimos triplicemente irmanados a toda a humanidade pelos laços amoráveis da doutrina do Cristo. Então vejam que a linguagem trazia esse conhecimento tão elevado que ele se sentiu irmão de toda a humanidade. Pelo beneplácito da ciência que nos iluminava o coração e pela finalidade a que nos arrastaria o exercício de um idioma que futuramente nos habilitaria a nos reconhecermos como em nossa própria casa, estivéssemos em nossa pátria ou vivendo no seio de nações situadas nas mais diferentes plagas do globo terrestre, como até no seio do mundo invisível. A linguagem então serviria tanto aqui na Terra como no plano espiritual, seja onde estivessem. Ora, a embaixada esperantista em nossa colônia não se limitava a facultar-nos elementos linguísticos capazes de nos confraternizar com os demais cidadãos terrenos, com quem seríamos compelidos a viver nos arraiais da crosta planetária em futuro próximo. Ele diz então que a didática não se limitava a ensinar a língua tão somente para que eles relembrassem aqui na Terra quando reencarnassem, porque de quando em quando, das esferas mais elevadas, desciam visitas de confraternização, as caravanas, no intuito generoso de os encorajar, os irmãos de ideal, ainda ergastulados nas dificuldades de antigas delinquências. Então as visitas do alto prosseguiam nessas lições, nesse aprendizado. Verdadeiros congressos que eram, tais visitas à nossa academia tratavam, em assembleias brilhantes, do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas de muitos pares do novo empreendimento para a sua difusão e progresso. Então, essas visitas traziam atividades que possibilitariam sacrifícios e lutas no futuro para difundir o progresso no mundo. Era quando tínhamos ocasião de avaliar a colaboração daqueles vultos eminentes que viveram na Terra e cujos nomes a história registrou e dos quais falamos mais atrás. Então, personalidades como Victor Hugo, como Frédéric Chopin, visitavam a colônia, visitavam aquela instituição para trazer uma arte elevada, facilitando o aprendizado também do Esperanto. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas, aderiam a tais congressos, piedosamente colaborando para o reconforto de seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio. Então vejam que as turmas eram grandes, vários aderiam a esse congresso para auxiliar os suicidas. Então, eram dias festivos na cidade Esperança. Nas suntuosas praças ajardinadas que circundavam o majestoso palácio da embaixada esperantista, sob tapetes de relvas cetinosas, garridamente
mescladas de miosotes azuis, de azaleias níveas ou róseas, realizavam-se os jogos florais, perfeitos torneios de arte clássica, durante os quais a alma do espectador se deixava transportar ao ápice das emoções gloriosas, deslumbrada diante da majestade do belo, que então se revelava em todos os delicados e maviosos matizes possíveis à sua compreensão. Camilo então revela que esses jogos florais, essas exposições de arte clássica, se faziam nos jardins, nos parques, reunindo uma grande multidão que, ao aprender o Esperanto, também exerciam o talento da arte em diversas produções. Destacavam-se os bailados coreográficos, as danças, e também individuais, levados à cena por jovens e operosas esperantistas, cujas almas reeducadas à luz benfazeja da fraternidade não desdenhavam testemunhar a seus irmãos cativos do pecado o apreço e a consideração que lhes votavam, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam para a visitação amistosa, com que lhes concediam tréguas para as ominosas preocupações através do refrigério de magnificentes expressões artísticas. Então, Camilo revela, mais uma vez, que entidades esperantistas, mulheres, traziam do mais além, desciam das esferas superiores para trazer essa arte da dança, mostrando para todos os que acompanhavam essas reuniões uma oportunidade de verificar uma arte elevada de espíritos nobres do mais além. Então, a beleza do espetáculo atingia o indescritível, quando, deslizando graciosamente pelo relvado florido, pairando no ar como libélulas multicores, os formosos conjuntos evolucionavam, traduzindo a formosa arte de Terpsícore através do tempo. Terpsícore, ela foi uma das 9 musas da mitologia grega, que eram as filhas de Zeus e Mnemosine, filha do oceano, e Tétis. Era a musa da dança. Então, essas jovens traziam, como uma deusa da dança, o conhecimento, as características da formosa arte dessa personalidade da Grécia. Agora eram jovens que viveram outrora na Grécia, interpretando a beleza ideal do balé de seu antigo berço natal. Elas então traziam essa arte semelhante ao balé, em que deslizavam na relva, mostrando o talento e a arte de uma dança celestial. Depois eram egípcias, persas, hebraicas, hindus, europeias, extensa falange de cultivadores do belo a encantar-nos com a graça e a gentileza de que eram portadoras. Cada grupo alçando ao sublime o talento que lhes enriquecia o ser, enquanto suntuosos efeitos de luz inundavam o cenário, como se feéricos, singulares fogos de artifício descessem dos confins do firmamento para irradiarem bênçãos de luzes sobre a cidade, que toda se engalanava de esbatidos multicores, nuanças delicadas e lindas, que se transmudavam de momento a momento em raios que se entrechocavam indescritivelmente em artísticos jogos de cores, entrecruzando-se, transfundindo-se em cintilações sempre novas e surpreendentes. Então imaginem que espetáculo! Enquanto essas jovens dançavam um balé clássico e belíssimo da antiguidade grega, persa, hindu, egípcia, fenômenos multicores cortavam os céus como fogos de artifício, entrechocando-se, transmudando-se numa cintilação de cores surpreendentes. Imagine presenciar esse espetáculo. Todo esse empolgante e intraduzível espetáculo de arte, que por si mesmo seria uma oblata ao supremo detentor da beleza, verificado ao ar livre e não no recinto sacrossanto dos templos, fazia-se acompanhar de orquestrações maviosas, nas quais os sons mais delicados, os acordes flébeis de poderosos conjuntos de harpas e violinos, que eram como pássaros garganteando modulações siderais,
arrancavam de nossos olhos deslumbrados, de nossos corações enternecidos, haustos de emoções generosas que vinham para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor, ao nosso ser ainda frágil, descortinando horizontes jamais entrevistos para o plano intelectual. Camilo descreve, então, a função verdadeira da arte, que é encantar os corações, trazer o refrigério, trazer o alívio, o esquecimento do sofrimento e das dores. Eles se sentiam assim nesses momentos, acompanhando o espetáculo de beleza e de arte, que enquanto dançavam, ouviam também as harpas e os violinos trazendo uma música celestial, levando todos a uma emoção profunda. Quantas vezes músicos célebres que viveram na terra acompanharam as caravanas esperantistas, a nossa colônia, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres, nessas fraternas festividades que o amor ao próximo e o culto à beleza promoviam. Então Camilo revela que muitos dos artistas que nós conhecemos aqui na Terra, certamente os artistas clássicos como Chopin, Mozart e outros, acompanhavam essas caravanas também, trazendo a sua arte, a sua música muito mais elevada, acompanhando então aquelas festividades. Mas tudo isso era manifestado em um estado de superioridade e grandiosa moral que os humanos estão longe de conceber. Por isso que nós só podemos imaginar como são belas essas exposições. Nós não temos ainda preparo para compreender e absorver essa grandiosa moral trazida por uma arte superior, uma arte celestial. Sucediam-se, porém, os concertos. Cânticos orfeônicos atingiam expressões miríficas, peças musicais perante as quais as mais arrebatadas melodias terrenas empalideceriam. Certames poéticos em cenas de declamação, cuja suntuosidade tocava o inimaginável, arrebatando-nos até o êxtase. De novo, imaginem que beleza essas exposições. As nossas melodias aqui da terra são pálidas frente a essas exposições, a esses espetáculos de arte celestial. E o idioma seleto de que se utilizava esse pugilo magnífico de artistas pertencentes a falanges que viveram e progrediram sob a bandeira de todos os climas, de todas as pátrias do globo terrestre, era o Esperanto, aquele que iria coroar a iniciação que fizéramos, reeducando-nos aos conceitos da moral, da ciência e do amor. Então todos esses artistas traziam o Esperanto para, além de auxiliar na educação dos alunos, demonstrar que era o idioma que, de fato, uniria os povos e traria uma concepção mais celestial da cultura, facilitando a comunicação. Só se admitia, no entanto, a arte clássica. Em nossa cidade universitária, jamais presenciamos o regionalismo de qualquer espécie. E depois que as lágrimas banhavam nossas faces, empolgadas nossas almas ante tanto esplendor e maravilhas, diziam nossas boas vigilantes, acompanhando-nos ao internato para o repouso noturno: não vos admireis, meus amigos. Então, depois de assistir a todos esses espetáculos, depois que choravam de emoção, as vigilantes que acompanhavam eles para os dormitórios, para o internato, a fim de que repousassem, diziam: não se admirem, o que veem é apenas o início da arte no além-túmulo. Era uma imagem muito pálida da arte do além-túmulo. Trata-se da expressão mais simples do belo, a única que vossas mentalidades poderão alcançar por enquanto. Então vejam, esses espetáculos que Camilo acompanhava levavam eles ao êxtase de tão belos. E a nossa arte da terra é pálida frente a esses espetáculos. Porém, ele revela que esses espetáculos são ainda pequenos frente à perfeição da arte que realmente é reproduzida nas zonas superiores. Então percebam quanto a gente está distante de presenciar uma arte realmente celestial.
O que Camilo via ali era a expressão mais simples do belo, porque era o que a mentalidade deles conseguia visualizar. Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existe mais, muito mais. Cumpre, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se por meio da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer o gravitar para elas. Então, que fique a reflexão de que essa arte belíssima narrada por Camilo ainda é pálida perante a arte divina que nós alcançaremos um dia, quando estivermos muito elevados. Camilo então vai prosseguir dizendo: o sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de voltar aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nesta colônia. Camilo então vai recomeçar a pensar na necessidade de voltar à Terra, reencarnar aqui. Nós já vimos no último estudo que ele está há muitos anos lá, mais de 50 anos, na espiritualidade, teimando em não reencarnar. Então ele começa a refletir novamente que ele precisa voltar para demonstrar tudo isso que ele aprendeu, essas verdades eternas. Não mais deverei permanecer em Cidade Esperança, a menos que pretenda agravar minhas responsabilidades com um estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar. Então ele via percebendo que se ele permanecesse na colônia, ele estaria atrasando o seu progresso. Ele já tinha passado por todos os cursos, por todos os aprendizados. Precisava agora retornar numa oportunidade de reencarnação. Senão, ele incorreria numa grave falta, dilatando por mais tempo a reparação que a mim mesmo devo, bem como a lei do sempiterno, do eterno, por mim espezinhada desde muitos séculos. Então, se ele teimasse no permanecer na colônia, não retornando para mais uma experiência reencarnatória, ele estaria se endividando mais uma vez perante o eterno e a sua lei. Dos antigos companheiros e amigos que imigraram do Vale Sinistro e que do hospital ingressaram na cidade universitária, sou eu o único que até hoje aqui permanece, desencorajado de experimentar as próprias forças nos embates expiatórios das arenas terrestres. Então vejam que Camilo era o último de todo aquele grupo que veio do Vale dos Suicidas para o hospital. Ele era o último, todos já haviam reencarnado. Só ele ainda temia o retorno à Terra. Só ele ainda estava desencorajado para enfrentar as expiações necessárias para o seu despertar. Belarmino de Queiroz e Souza, o nobre amigo, cuja preciosa afeição me era dos mais gratos lenitivos durante as difíceis pelejas espirituais a caminho da reabilitação, há 10 anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil, por maior facilidade de oferecer ali o amparo da protetora doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. Então Camilo revela que o primeiro deles, Belarmino, já tinha voltado há 10 anos e, reencarnado no Brasil, trazia essa saudade imensa, já que era um grande amigo que ajudava ele a suportar as aflições na espiritualidade. Ele tinha voltado para o Brasil porque ali seria mais fácil ele professar a doutrina espírita que ele tinha aprendido no mais além. Camilo diz: debrucei-me comovido e afetuoso sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe tuberculosa 1 ano depois do nascimento. Então lembre-se que Belarmino veio com a expiação da tuberculose, tanto na sua mãe quanto nele próprio mais tarde. Então ele ficou órfão, porque ele na última existência tinha abandonado a sua mãe pelo suicídio. Então ele veio sozinho, órfão e pobre. Mais tarde viria a ficar doente com a tuberculose que ele também fugiu na última existência. Camilo diz então que em espírito acompanhava o Belarmino,
Muitas vezes tenho sussurrado protestos de eterna ternura aos seus ouvidos infantis, durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. Então vejam que bonito, Belarmino, já reencarnado, ainda criança, recebe o carinho de Camilo, em espírito, que acompanha sua existência sofrida e desolada, como órfão. E muito hei chorado de compaixão e tristeza, contemplando sua infância angustiosa, o braço semi-paralítico, herança inevitável do suicídio do século XIX, mirrado e enfermo filho de tuberculosa, com idêntico futuro a aguardá-lo na maioridade. Então vejam as limitações que Belarmino reencarnou, doente, fraco, com limitação no braço, com a herança da tuberculose que iria adquirir mais tarde, e órfão. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão, vivendo ao seu lado a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo reanimando ao contato de sua leal afeição. Então Camilo quis reencarnar como irmão de Belarmino, mas não pôde fazê-lo. Seria missão de amor que não estaria ao alcance de um réprobo como eu, um condenado, um criminoso, carente dos mesmos socorros e atenções. Então vejam, não foi permitido que Camilo reencarnasse com Belarmino, porque ele não suportaria as expiações que estavam destinadas ao seu amigo. Então Camilo ficou, enquanto Belarmino reencarnou. Na Terra, nossos destinos e situações serão diversos. Camilo reencarnará numa situação diferente. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, reencontrar-nos-emos aqui mesmo, a fim de reiniciarmos a marcha para o melhor. Então o reencontro entre Camilo e Belarmino se daria quando este desencarnasse, no mais além, reencontrando Camilo. Doris Mary igualmente se apresentou em seu favor. Desejava segui-lo no círculo familiar, pois que o amava ternamente, predispondo-se a sacrifícios por desejar suavizar-lhe as mesmas amarguras com os desvelos de um sentimento vazado na fraternidade cristã. Então, além de Camilo, a Doris também queria reencarnar para ajudá-lo. Doris, que tinha sido uma das mentoras, uma das auxiliares deles. Mas também não foi permitido que Doris reencarnasse com Belarmino. Por quê? Essa abnegação que ela queria demonstrar, essa dedicação, implicaria círculo de infortúnios sucessivos. E Doris possui méritos, tem direitos e compensações concedidas pela lei no panorama social terreno, por ter vindo de uma existência em que palmilhou a áspera trilha de amarguras bem suportadas ao lado de um esposo incompreensível e brutal. Trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Então Camilo revela que Doris não pôde reencarnar com Belarmino porque ela tinha mérito. Ela não merecia passar pelo sofrimento que Belarmino suportaria. E ela tinha mérito por quê? Porque tinha vivido uma existência com um esposo terrível, um esposo mau, que tinha lhe trazido muita infelicidade. Agora, então, seus guias não aconselhavam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamada a fazer, e tampouco por Belarmino, que idêntico desgosto causara à sua velha e dedicada mãe. Então Doris, que tinha sido aí a genitora de Joel, que se matou, angariou muitos méritos e não podia, portanto, retornar nem como mãe do Joel, nem como mãe do Belarmino, que tinha abandonado a sua mãe na última existência e por isso precisava vir órfão. No entanto, a Doris velaria por ambos, pelos dois, como uma sombra luminosa e protetora que do além projetasse sobre o trajeto a realizarem, inspiração e consolo nas horas decisivas. Então essa informação também se renova na obra. Todos os pupilos da legião dos servos de Maria estavam amparados, mesmo reencarnados, mesmo distantes da colônia, através da experiência terrena. Prosseguiam sendo amparados pelos espíritos que formavam essa legião. Como vemos, não só Belarmino,
mas também Joel descera as renovações reparadoras. Os dois haviam reencarnado. João de Azevedo e Amadeu Ferrari igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. E há 8 anos já que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Lembre-se que o recolhimento é a sessão onde todos se internam antes da reencarnação. Camilo ainda não tinha se recolhido porque teimava em ficar, mas todos os seus amigos já tinham retornado. Vimos aí o Belarmino, o Joel e agora o João de Azevedo e o Amadeu Ferrari. O Amadeu Ferrari é aquele que havia sido senhor de escravos, tinha feito muito mal, mas, já perdoado por um dos escravos que o ajudou a se libertar dos obsessores, também tinha retornado à carne. Vamos ver aí então que o Amadeu Ferrari retornou com alguém também necessitado de situações que o livrassem do orgulho. Como ele era presa de desgostos e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Então, Amadeu Ferrari voltou antes mesmo de concluir o curso, porque a sua consciência estava muito pesada, tinha muitos remorsos. Amadeu muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu para o Brasil ainda, solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e humílimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia, o suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor de escravatura que fora. Então Amadeu, que tinha sido senhor de escravos numa existência e numa posterior existência ele havia se matado, pediu para renascer numa situação que resgatasse essas duas situações, esses dois crimes. Uma situação de pobreza e de cor de pele daquele povo que ele perseguia quando havia sido senhor de engenho. Então ele renasceu negro e pobre, para que desse valor à sua existência e perdesse o seu orgulho de raça que havia feito ele cair em tantos crimes. E não sei, Deus meu, por que me não encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre, quando até mesmo Roberto de Canalejas não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação. Notem então que todos já tinham voltado para a carne, até mesmo o enfermeiro que cuidava de Camilo, Roberto de Canalejas, também havia reencarnado, só Camilo que teimava em permanecer na espiritualidade. Mesmo vendo seus amigos reencarnando, ele não tinha tomado coragem para tanto. E quando Ritinha de Cássia, a linda encantadora vigilante que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados de penitente, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Então, tanto Roberto quanto Ritinha também reencarnaram. Nas pelejas planetárias não existirá a tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável. Então, Roberto não se casaria. Ele teria que passar pela expiação de não ter um matrimônio. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu antes servir a causas mais vastas, desdobrando-se em atividades em prol da coletividade. Lembre-se então que Roberto de Canalejas tinha passado por uma encarnação em que foi traído por sua esposa, porque séculos antes ele também havia traído o seu sentimento. Então, ele preferiu não se casar, dedicando-se a uma causa cristã, porque ainda tinha um sentimento de amor por sua antiga companheira. Ritinha, porém, caráter adamantino, coração evolvido para as altas aspirações, capaz, por isso mesmo, de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou,
surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Então Ritinha de Cássia reencarnaria para ser esposa de Joel, depois que ele resgatasse as suas faltas. Camilo então percebe que Ritinha amava Joel. Iria ser a esposa dele depois que ele passasse pelas expiações que precisava. E enquanto traço essas linhas, disse Camilo, ponho-me a pensar sobre a excelsitude da bondade do Senhor dos mundos e das criaturas, que permite à alma humana tais compensações depois do ressurgimento das trevas do pecado. Então Camilo refletia, agradecendo a Deus por proporcionar aos homens a misericórdia, as bênçãos, porque Joel, depois de passar pelas expiações, pelas provações, pelas dificuldades, receberia o presente de se casar com Ritinha de Cássia, um espírito elevado, um espírito nobre. Então Camilo refletia sobre isso, como Deus é bom. Estava dando a Joel uma bênção em sua vida. Ele sofreria, sim, na infância, na juventude, mas depois que passasse por tudo, receberia o presente que era Ritinha de Cássia. A médium Ivone Pereira então faz uma nota de rodapé, ressaltando que, muitas vezes as pessoas se matam quando estão no ápice do sofrimento, se desesperam, atiram-se ao suicídio, quando, muitas vezes, dentro de um curto espaço de tempo, encontraria a solução para os seus problemas, encontraria a compensação, encontraria o auxílio da providência divina com o consolo de que precisava. Então ela faz essa reflexão porque Joel, depois de sofrer, receberia a bênção de Ritinha como esposa. E aí Ivone Pereira faz a reflexão. Muitas pessoas se matam momentos antes de receber uma grande bênção em suas vidas, momentos antes de finalizar aquela expiação, aquele sofrimento. E aí, faltando-lhes a paciência, a calma para refletir e esperar o melhor das situações, a melhoria das situações, acaba caindo num abismo de trevas, em séculos de lutas e renovações idênticas àquelas que fracassaram, positivando-se para o seu destino, ensinando que o que convém à criatura é a fortaleza, é a paciência na adversidade, mas jamais a revolta e o desespero, que para nada aproveitam. Então essa reflexão de Ivone Pereira é importante, porque muitos desistem poucos momentos antes de finalizar as suas expiações, terminar as suas aflições, ou de receber bênçãos. Por isso precisamos persistir, mesmo diante das dificuldades, ter fé no futuro, não se revoltar e nem desistir da vida. Rita será na terra, como foi no espaço, a vigilante amorosa e gentil, que no círculo familiar terreno se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as, reanimando-as, aquecendo-as sob as doçuras dos seus afetos, ao mesmo tempo em que, por meio de virtuosos exemplos, as impulsiona para os caminhos da vitória. Então Camilo revela que Ritinha reencarnaria como um espírito elevado que é, consolando e trazendo a paz para os seus familiares, porque as pessoas que reencarnariam com ela receberiam o seu consolo, o seu amparo, porque ela era um espírito muito elevado. Então seria uma bênção para elas renascer com a Rita. No vasto dormitório do internato da Cidade Esperança, onde habito desde os alvores do ano de 1910, só existem novatos. Então Camilo revela que ele ainda está no internato da Cidade Esperança, desde 1910. Era o único que não reencarnou, que não optou por retornar à Terra. E aí ele diz que uma profunda desolação vem acabrunhar sua alma, como alguém que, vivendo na Terra por muitas décadas, se visse deserdado da presença dos amigos e dos familiares mais queridos, contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno de sua velhice, na qual o gelo das íntimas agonias se aquartela, tornando-o incompreensível e intolerável no conceito dos moços que agora lhe povoam os dias.
Então Camilo faz uma reflexão interessante. A sua condição na espiritualidade era como de um velho encarnado na Terra, que depois de perder todos os seus amigos e familiares está sozinho na velhice. Ele compara a sua situação a um idoso na Terra que não tem mais ninguém, pois haviam todos desencarnados. No caso de Camilo, todos haviam reencarnados. Todos haviam reencarnado, então ele estava sozinho no mundo espiritual, rodeado de jovens, rodeado de novatos, como um idoso na Terra, rodeado de jovens, sentindo saudade dos seus familiares, dos seus amigos de antiguidade, seus amigos de tempos anteriores. Camilo, então, antevia os leitos dos seus velhos amigos, ocupados hoje por entidades que também estavam afinadas por princípios idênticos e ideais, mas não tão estreitadas a Camilo pelas cadeias forjadas no tempo e nos infortúnios em comum. Camilo está dizendo que aqueles jovens, aqueles espíritos que ocupavam os leitos que antes os seus amigos estavam deitados, eles não tinham a mesma ligação, o que é natural, porque Camilo não tinha passado pelo Vale dos Suicidas com eles. Camilo não tinha dividido as dores, os sofrimentos com eles. Aqueles que Camilo tinha dividido os sofrimentos já estavam reencarnados. Só ele se mantinha na Cidade Esperança. Então aqueles jovens recém-resgatados do Vale dos Suicidas tinham uma certa amizade com Camilo, mas não eram ligados a ele como seus antigos amigos. Ali está a janela de balaústres bordados, ampla, dividida em 3 arcos de fino lavor artístico, lembrando construções hindus sublimadas por uma classe superior. Então ele descreve o local. Ao amanhecer, Belarmino se debruçava no seu peitoril para saudar a alvorada e comungar com o alto na paterna augusta da prece. Ele diz então que Belarmino, encarnado, acordava de manhã e orava. E ele, na mesa singela, em que parece ainda ver debruçado o vulto constrangido e triste de João de Azevedo, exercitando a programação das atividades convenientes ao seu caso nos campos carnais. Então ele diz que, enquanto seus amigos estavam encarnados, ele via os móveis, os locais em que eles costumavam conversar na espiritualidade. Acolá, dispostos pitorescamente sob os cortinados olentes das galhadas do parque, os bancos onde eu e meus velhos companheiros de infortúnio nos recreávamos, falando das esperanças que acendiam energias novas em nosso imo. Então ele lembrava-se dos tempos em que ele dava risada, conversava com seus amigos nos parques da colônia. Todos, porém, estavam reencarnados, e ele ali. Contemplo esses pequenos nadas e as lágrimas me acorrem aos olhos. São as saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-los sem detença, à procura de solver as dívidas incômodas da consciência. Então Camilo chora de saudades e percebe que ele precisa também reencarnar, para entrar em paz de consciência. Já expliquei várias vezes aqui que somente a expiação traz paz de consciência para o espírito endividado. Ele não consegue ter paz, não consegue ser feliz, não consegue se perdoar, enquanto não retorna à terra e passa por expiações. Jamais, no entanto, me deixei ficar ocioso. Era um ponto positivo de Camilo. Apesar de teimar em não reencarnar, ele estudava, ele se mantinha ocupado na espiritualidade. Procuro serenar o coração entristecido ao lado de meus caros conselheiros, dando-me ao afã de servir aos mais sofredores do que eu. Então ele praticava a caridade no mais além. Reparto-me entre as tarefas do hospital e variadas outras incumbências ao meu alcance, tanto na crosta do planeta como no perímetro de nossa colônia, únicos limites em que poderei transitar enquanto não apresentar à grande lei os testemunhos devidos. Então ele trabalhava, mas estava limitado a 2 regiões, no hospital e nas regiões próximas à Terra. Enquanto ele não reencarnasse, estava limitado a esses 2 locais, resgatando, conversando, orientando,
ajudando os espíritos, encarnados e desencarnados. Mas nada disso será capaz de arredar das minhas ansiosas preocupações o juízo que de mim mesmo faço, juízo depreciativo daquele que sabe que principia a incorrer em novas faltas, agravando voluntariamente as responsabilidades que já me pesam. Então Camilo revela que, mesmo trabalhando no além, ele tem consciência de culpa e ele vai percebendo que ele está se endividando aos poucos, porque atrasa a sua evolução, atrasa a sua reencarnação. Vai jogando para frente, vai enrolando o retorno à carne. Então ele vai percebendo que ele está ficando endividado de novo, está incorrendo em novas faltas, porque teima em não reencarnar. Dir-se-ia que não passo de um inescrupuloso parasito a ocupar locais que melhor caberiam a outrem. Então vejam que ele começa a se ver como um parasita que está ali sugando a boa vontade da colônia e não retorna à terra, ocupando um leito que poderia ser de outra pessoa. E o rubor me cobre as faces, sempre que pelas alamedas pitorescas da cidade me entrecruzo com Aníbal de Silas, com Epaminondas de Vigo, com Souria Omar, os 3 instrutores, elevadíssimos, que cuidam dos suicidas, que nós já conhecemos. Aníbal, que trouxe o Evangelho do Cristo, com aquelas criações mentais incríveis em que eles viam o Cristo pregando. Epaminondas, que providenciava a regressão dos suicidas para enfrentarem as suas faltas do passado. E Souria Omar, o hindu, que trazia o conhecimento prático, levando os alunos para as situações na Terra e em outros locais. Quando Camilo se entrecruzava com ele, sentia vergonha, porque todos eles olhavam para o Camilo e pensavam: e aí, Camilo, não vai voltar para a Terra? Não vai reencarnar? Eles há muito tempo já tinham dispensado o Camilo de suas aulas, até que com a experiência do renascimento pudesse ele dignamente provar os valores que havia adquirido. Então ele já tinha aprendido tudo o que tinha que aprender, já tinha assistido todas as aulas desses 3 instrutores, tanto que os dispensaram de novas aulas, e ele ainda não tinha reencarnado. Os 3 então sorriam bondosamente para Camilo, contemplando ele com interesse, mas os olhares dos 3 causavam ao Camilo como flechas de fogo, perquirindo a sua consciência o motivo de não ter se animado ainda a cumprir o dever da reencarnação. Vejam que retornar à Terra é um dever do suicida. Ele precisa retornar. E aí os olhares dos instrutores causavam um incômodo no Camilo, porque ele sabia que ele tinha que voltar. Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmán muito me têm aconselhado nestes últimos tempos. Então ele recebia o conselho de amigos, de Ramiro de Guzmán e do outro de Canalejas que ainda não tinha retornado. Antes de partir para a reencarnação, fez Roberto de Canalejas que se estreitassem minhas relações de amizade com seu antigo sogro, Carlos de Canalejas, e amigo, recomendando-lhe ainda que se não olvidasse de a mim narrar algum dia a história dramática de Leila, cujo amor transportou as culminâncias da dor do coração de ambos. Nós vimos aqui, há alguns estudos atrás, a história de Leila e de Roberto de Canalejas, que falei agora há pouco, Leila tinha traído Roberto e não se perdoava. Já tinha reencarnado numa situação muito difícil e não conseguia sequer lembrar do Roberto, sem ter crises de esquizofrenia, crises de convulsões, porque tinha renascido com uma mediunidade perturbada, com uma doença psíquica, e a lembrança do Roberto fazia ela ter essas convulsões, esses ataques, essas crises de ansiedade. E aí Camilo diz que ele aumentou os laços de afetividade com o Roberto e com o Carlos de Canalejas. E o Roberto tinha pedido ao Carlos para que contasse um dia a Camilo a história dele, de Roberto, com a história de Leila. Essa que tinha traído o Roberto, que ele já tinha perdoado, mas ela não se perdoava. Os 2 estavam agora reencarnados. Tenho servido sob sua assistência frequentemente. Camilo, então,
ainda servia sob assistência do Roberto e do Carlos, o que me forneceu vasto campo de trabalhos no setor terreno, pois, como sabemos, é ele o chefe da seção de relações externas. Então, Carlos de Canalejas, chefe de relações externas, ajudava Camilo a trabalhar na terra, porque fazia essas caravanas, essas visitas ao plano físico. Sob sua orientação, tenho visitado os amigos de outrora, agora de volta ao cárcere carnal. Então ele visitava seus amigos na terra, já que eles tinham reencarnado. Há cerca de 2 meses, regressei de um estágio de 12 semanas nas plagas brasileiras, onde serviços de experiências no campo da propaganda das verdades sublimes que hoje me edificam absorveram minhas preocupações. Então, enquanto ele escrevia essas páginas, ditava a Ivone, ele dizia que tinha acabado de voltar de um estágio na Terra de 12 semanas, aplicando seus conhecimentos das verdades eternas. Levou-me o bom mentor a visitar Mário Sobral. Lembram de Mário? Aquele que tinha assassinado Eulália, se eu não me engano, Eulália, com suas próprias mãos, enforcando ela. Então, Mário reencarnou numa certa capital tumultuosa do Brasil. São Paulo, talvez. Não me contive, deixei-me prorromper em copioso pranto à beira do grabato em que vi repousando o corpo mutilado do desgraçado amante e assassino da formosa Eulina. Não Eulália, como eu falei. Eulina. Então Mário reencarnou, pobre, mutilado. Ele que tinha sido amante e assassino de Eulina. Morava então numa habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e folhas de zinco arruinado pelo tempo. A expressão da mais sórdida miséria dos brasileiros jungidos aos fogos de expiações dolorosas, na reconstrução sublime de si mesmos. Então Camilo fica com muita pena do Mário, porque vê ele mutilado, morando num barraco, reconstruindo através de expiações dolorosas as suas próprias consciências. Mas é também o único lar que convém à reencarnação de um antigo boêmio vaidoso dos dotes físicos, que pelos antros de vadiagem brilhante e pela infâmia dos lupanares desbaratou a herança paterna honrada e dificultosamente adquirida nos labores campestres. Então Camilo entendia por que Mário tinha que nascer pobre, miserável, porque ele tinha sido boêmio, ele tinha se dedicado a uma vida materialista, ignorado os valores da paternidade, da família, então ele precisava nascer nessa situação. Andrajosamente vestido, ou seja, vestido como um mendigo, pés descalços, crestados pela continuação do contato com as pedras e poeiras das estradas em que transita, mutilado das mãos, cabelos ainda revoltos, despenteados, tal como ele usava desde o Vale Sinistro, no invisível, traços fisionômicos semelhantes aos que conhecíamos no além. Mário, então, estava numa situação muito singela, sensível, como um mendigo andando descalço com roupas rasgadas, perturbado, mutilado, enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia como os canais faríngeos, porque ele tinha se suicidado pelo enforcamento. Trazia então a doença na traqueia, na faringe, o que o leva frequentemente a crises penosas, atraindo febre alta, tornando-o afônico. Sem família, porque outrora em Lisboa ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável, que a providência lhe permitira, a fim de que ao seu contato virtuoso se munisse de boa vontade para realizações honestas. Então Mário, que tinha ignorado a família, Deus tinha dado a ele uma família amorosa, virtuosa, e ele ignorou essa família, foi para a Boêmia, abandonou sua família porque se matou, agora voltava sem familiares nenhum. Pobre, miserável, faminto, porque não foi depositário fiel no passado dos bens materiais que o céu lhe confiara. Vejam o destino daqueles que malbaratam as dádivas do céu, que malbaratam a fortuna, a estabilidade financeira, voltam pobres, necessitados de valorizar o bom uso do dinheiro.
Em vez de gastar com bobagens, com frivolidades, em vez de se dedicar à família, se dedicam à boemia, às festas, ao materialismo. Voltam miseráveis, porque não foram bons depositários, não foram depositários fiéis da fortuna que não pertenciam a eles. Havia sido emprestada por Deus para o bom uso na sociedade. Mário, portanto, tinha dissipado a fortuna, se valendo do dinheiro para a perversão dos costumes. Ele vem, então, analfabeto. Ele vem, então, sem sequer conseguir a alfabetização, porque quando nasceu em Portugal era universitário em Coimbra, na existência anterior. Não aproveitou a intelectualidade, não aproveitou o bom uso, né, da faculdade, da universidade. Não deu finalidade nobre à sua cultura intelectual rica, a ciência das letras que ele era dotado. Deixou-se, ao contrário, resvalar para a improdutividade, conturbando-se na bruteza dos costumes e incapacidades morais para a edificação de si mesmo como dos semelhantes. Então Mário, como não tinha utilizado do seu intelecto para o bem, para instruir, veio analfabeto no Brasil. O que eu tinha agora sob meu olhar apavorado já não era aquele Mário cujo verbo brilhante e farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria, mas sim um infeliz mendicante que estendia súplicas à caridade dos transeuntes. Mário pedia esmolas. Camilo não via mais aquele homem que falava tão bem, tinha um vocabulário tão rico quando estava internado no hospital, no plano espiritual. Via o mendigo. Era a ruína social reduzida ao mais baixo e amarguroso nível que me fora possível contemplar, e por isso mesmo prorrompia em pranto compadecido e angustiado. Camilo então chorou por Mário, porque via ele abandonado, em ruínas. Porém, ao lado de Camilo estava Ramiro de Guzmán, um dos mentores, um dos enfermeiros. E ele sorria, enternecido, tentando reconfortar Camilo com a luminosidade consoladora das sábias apreciações. Vamos ver o que Ramiro vai falar para Camilo, que via Mário e se entristecia. Ramiro vai dizer para Camilo: Camilo, você está exagerando. Nós não estamos contemplando um repositório de ruínas nesse casebre miserável, ou nesse fardo corporal mutilado. Estamos vendo sim um trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade, a quem os fogos de sinceros remorsos fustigaram, impelindo-a a conquistas enobrecedoras. Então eles não estavam diante de um sofredor propriamente dito, estavam diante de uma alma arrependida, que já sabia da necessidade de reencarnar numa situação desafiadora para conquistas enobrecedoras. Então Ramiro de Guzmán estava feliz, porque via alguém com uma oportunidade de ouro nas mãos para enobrecer-se. Profundamente arrependido do passado mau, como deves recordar, Mário traçou ele mesmo, veja que ele frisa isso, a questão do planejamento reencarnatório. O próprio Mário pediu para vir mendigo, sem família, sem riquezas e analfabeto. O próprio Mário traçou o mapa de expiações que estamos vendo. Enquanto o suicídio por enforcamento forneceu a origem da doença nervosa, da insuficiência vibratória dos aparelhos faríngeos, uma vez que seu organismo perispiritual se viu grandemente atingido pelas repercussões dali advindas. Então Mário tinha solicitado tanto a doença quanto as dificuldades materiais, porque pelo suicídio ele tinha trazido a problemática na faringe. O que vem demonstrar ser todo este lamentável presente obra do seu próprio passado, e não punição provinda de um juiz austero ou inclemente que se desejaria vingar. Então essa reflexão é importante.
Deus não se vinga. Se nós nascemos com dificuldades é porque pedimos, planejamos e principalmente agimos em existências passadas de forma a receber uma vida dessa forma. Uma vida com dificuldades. Se as causas do nosso sofrimento não estão nessa existência, certamente estão numa existência do passado. Foi assim com Mário. Mário não sofria porque Deus é inclemente, porque Deus é vingativo, mas sim porque era a única forma dele reconstituir a sua consciência perante a lei divina. Contemplas ruínas, dizes? Pois bem, destes escombros ruinosos, cuja visão te amargura, despontará para teu amigo Mário Sobral a alvorada de progressos novos, porquanto aqui se refazendo estará solvida a dívida desonrosa que o atava às galés do remorso, reabilitando-o perante a si mesmo e perante as leis que infringiu. Então, das chamadas ruínas que Camilo achava que estava vendo, renasceria um homem renovado, um homem equilibrado perante as leis que ele tinha infringido no passado. Aliás, julgas porventura vê-lo aqui abandonado, à mercê tão somente da caridade das criaturas humanas? Enganas-te. Camilo, ele não está sozinho, ele não está abandonado. Mário é um pupilo da legião dos servos de Maria, não se esqueça disso. Ele, mesmo nessa situação, está assessorado, está registrado no Hospital Maria de Nazaré. Camilo, deves recordar que essa encarnação é o tratamento conveniente a casos graves como o dele. Então, olha essa visão interessante do Ramiro. A existência extremamente sofrida de Mário não era uma punição, era um tratamento. Era um remédio. O único tratamento conivente, conveniente, não é? Para casos graves como o do Mário. Era como uma sublime cirurgia que levará ele bem cedo a uma convalescença. Irmão Teócrito não estaria, portanto, acompanhando os passos de Mário? O diretor do hospital não está acompanhando os passos do Mário? Os vigilantes, os enfermeiros do hospital, como do departamento a que eles pertencem, não o assistem carinhosamente também a ele? Velando por ele como um enfermo grave, diariamente transfundindo energias, coragem, esperanças, sempre novas e mais sólidas, na sublime preocupação de ajudá-lo a remover as pesadas montanhas das iniquidades levantadas em seu destino, pelos atos por ele próprio cometidos à revelia do bem? Então, as inúmeras perguntas do mentor a Camilo revelam que Mário está assessorado, que é a forma dele se renovar, se arrepender, de expiar para renascer perante a vida. Então vemos, não é, que frequentemente o próprio Ramiro visita o Mário, como nesse momento o faz, fiel às incumbências que lhe dizem respeito, e não encaminha o seu espírito muitas vezes aos nossos postos de emergência do astral, para reconfortá-lo, avivar energias fluídicas no seu envoltório físico e espiritual, para que suporte a amarga sentença que se traçou sem demasiados desfalecimentos. Então ele está perguntando. E por acaso eu, Ramiro, não ajudo Mário, direcionando ele aos postos de socorro, pedindo aos amigos que orem por ele, que o atendam? Então ele não está abandonado. Ele está se arrastando entre sorrisos de uma conformidade que vem construindo a vitória insofismável no ciclo expiatório inapelável que lhe cumpre vencer. A situação, portanto, de Mário era uma situação necessária, uma situação que ele vem construindo uma vitória. Sente-se ele mesmo feliz, porque nas profundezas da consciência existe a iluminá-lo a certeza alvissareira de que assim, tal qual o vês, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal, cujo destino será afinar-se com os ritmos harmoniosos da lei do bem e da justiça universais. Então, essa visão que a gente precisa ter diante de um sofredor. Não é um coitado, não é um sofredor simplesmente.
É alguém que precisa da nossa ajuda? Sim. Mas é alguém que está se levantando, se renovando perante a lei divina, se harmonizando perante a providência. Camilo então se calou, resignado, pensativo. Colocou-se a meditar nas resoluções urgentes que ele próprio deveria tomar. Começou a pensar: eu preciso voltar. Ramiro de Guzmán apôs as mãos translúcidas sobre a fronte escaldante do antigo pupilo de Teócrito, transmitindo virtudes fluídicas que lhes beneficiassem a cabrunhadora de Espinéia. Então, Camilo acompanhava o passe que Ramiro dava no Mário, que estava tossindo por conta da sua problemática na traqueia, dando um passe, transmitindo fluidos e magnetismo para que aliviasse suas dores. Camilo então deteve-se numa concentração respeitosa, suplicando à governadora amorosa de nossa legião, Maria, concedesse alívio ao miserável comparsa de suas antigas desventuras. Ao passo que, terminada a operação generosa, virou-se novamente o nobre amigo consolativo. Então Camilo pede a Maria que abençoe Mário para que ele pare de sofrer. Ramiro então diz a ele: a providência nos enseja caminhos de glórias, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e com oportunidades de redenção. Deus nos dá caminhos de glórias em lutas na terra para nossa redenção. E no trajeto, concede aos penitentes arrependidos compensações que frequentemente não estarão à altura de apreciar, dados os impositivos criados pelo estágio em um fardo carnal. Ou seja, as bênçãos que Deus nos coloca, nós muitas vezes não enxergamos, porque estamos mergulhados na carne. Virou-se para um ângulo sombrio do casebre, que eu deixava de examinar, preocupado com o quadro apresentado pela presença de Mário reencarnado, e apontou para uma forma que, humilde e silenciosa, velava o doente, enquanto costurava remendos em fatos já rotos. Então, enquanto Camilo não enxergava uma figura que estava sentada no canto do casebre, Ramiro apontou para essa figura que estava ali, velando o doente, costurando remendos, e disse: vê essa pobre mulher? Não poderá sequer avaliar o excelente trabalho de redenção que, sob as vistas do excelso mestre, se opera nos refolhos de sua alma, tão arrependida quanto a de Mário, entre os espinhos de pobreza extrema, de lutas tão árduas quanto dignamente suportadas. Então Ramiro aponta para essa mulher, para essa senhora, que também sofre, porque arrependida como Mário. Camilo diz: busquei orientar-me, interessado e comovido ante o acento enternecido do nobre pensador que me acompanhava. Ao lado da porta de entrada, única existente no paupérrimo domicílio, procurando um pouco de claridade que auxiliasse no trabalho mínimo em que se entretinha, destaquei uma mulher de cor negra, pobremente vestida, porém asseada, aparentando cerca de 50 anos. De sua fisionomia, serena, transpareciam singeleza e humildade. Admirado, interpelei o caridoso mentor. Não a conheço. De quem se trata? Faze tu mesmo um esforço, Camilo. Penetra as ondas vibratórias do seu pensamento, que progride no trabalho das recordações, e vê o que se sucedeu há cerca de 40 anos, ou seja, na época em que retornou Mário ao círculo carnal terreno. Então Camilo pergunta: quem é essa senhora que está ali ao canto? Em vez de responder, Ramiro pede a Camilo para que se esforçasse para pensar, se recordar, 40 anos atrás, o que tinha acontecido quando Mário reencarnou. Camilo então obedeceu intrigado, enquanto a mulher negra se aproximava do doente, ministrando-lhe certa medicação homeopata, carinhosamente levantando-lhe a cabeça, para em seguida retornar ao trabalho. Ao seu redor, o silêncio convidava à eclosão das recordações. Camilo foi lembrando então. Entardecia lá fora, e o sol feérico do Brasil esbraseava o ocidente com seus raios ardentes de ouro festivo, iluminando o firmamento com 1000 reflexos coralinos. Cá dentro, a mulher pensava. Em torno do seu cérebro, as imagens se erguiam em agitações e sequências caprichosas, enquanto, apavorado e comovido, eu lia e compreendia como num edificante livro aberto diante dos meus olhos. Então vejam como o pensamento revela
no mundo espiritual, as telas mentais. Aquela senhora encarnada ia se recordando, ia se lembrando, e Camilo, na espiritualidade, via as telas mentais e começava a enxergar o que aquela senhora representava. Mário renascera em um lupanar, sua mãe, inconformada com a maternidade, observando, para cúmulo de desgraça, a mutilação deprimente, e vendo o filho sem forças para soltar os álacres vagidos do recém-nascido, meio sufocado por contrações espasmódicas, qual se mãos férreas o desejassem prematuramente estrangular, encheu-se de horror e prorrompeu em excruciante pranto, repelindo o monstrengo que concebera. Então, Camilo começava a ver na mente daquela senhora a lembrança de que, no nascimento de Mário, quando ele começou a enforcar-se com as contrações, né? Ele não tinha forças para soltar aquelas amarras de recém-nascido, porque estava sofrendo contrações. Essa mulher encheu-se de horror, começou a chorar, repelindo então aquele filho monstrengo. Tratava-se da infeliz pecadora, a quem a maternidade seria empecilho à continuação da liberdade que se permitia. Lembre-se, então, que em certo momento da obra, Camilo buscou mulheres que pudessem aceitar os suicidas, recebendo-os como filhos. Aquela mulher era uma delas. Contrafeita, pois, confiou o miserável rebento a uma pobre lavadeira que vivia pelas imediações, honestamente curvada sobre as duras tarefas impostas pela pobreza, prometendo gratificá-la mensalmente pelos serviços prestados ao pequenito. Então a mãe de Mário rejeitou ele, entregou ele a uma lavadeira. Aqueceu a boa operária, não visando tão só ao acréscimo do rendimento para sua desprovida bolsa, mas principalmente obedecendo aos impulsos caritativos do bem formado coração que trazia, porquanto adepta de um farto manancial de luzes e esclarecimentos, a terceira revelação, não obstante a condição obscura que ocupava no plano social, sabia que a adoção daquele entezinho que assim entrava na vida terrena, rodeado de tão sombrios informes do passado e tão desoladoras perspectivas no presente, seria certamente desígnio traçado pelo alto. Então, a lavadeira aceitou cuidar daquela criança, porque já percebia ali a providência divina para trazer as lições que ela precisava, bem como ele precisava também. Uma oportunidade de servir. Recebeu, pois, em sua humilde choça, procurando amá-lo quanto possível, já que a sua porta batia ao nascer. Tinha ainda uma filha, menina de 10 anos, pensativa e trabalhadora, e que obedientemente cooperava com a mãe nas lides difíceis de cada dia. Aquela lavadeira então já tinha uma filha de 10 anos e aceitou criar Mário, deficiente, com vários problemas, recebendo então da mãe do Mário essa incumbência que aceitou. Afeiçoou-se ao irmãozinho que o destino lançara em seus braços e, para auxiliar o esforço materno, criou pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos à desvanecedora missão, como jamais o faria uma grande dama. Então a irmã de Mário também, essa irmã por parte de mãe, no sentido da mãe adotiva de Mário, recebeu ele também e cuidou dele por mais de 40 anos. Morrendo-lhe a genitora havia mais de 15 anos e falhando bem cedo a promessa da gratificação pela mãe irresponsável, feita no momento do repúdio ao filho infeliz, ali estava ainda, fiel no posto de abnegação, trabalhando para que o desventurado irmão tivesse de esmolar pelas ruas o menos possível. Então a irmã de Mário, filha da lavadeira, cuidou dele quando a sua mãe desencarnou. E ela não recebeu os valores que a mãe de Mário tinha prometido. Mas mesmo assim ela cuidou dele. Aproximei-me da mulher, e num gesto de agradecimento pelo muito que vinha concedendo ao meu amigo querido, descansei a destra sobre aquela fronte negra que para mim, naquele momento, era como se aureolasse de adamantinos fulgores. Então ele se aproxima da mulher
e coloca a mão na sua destra. Que Jesus a abençoe, minha irmã, pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Murmurei, sentindo lágrimas doloridas invadirem meus pobres olhos espirituais. Dom Ramiro de Guzmán, aproximando-se grave como reverenciando a lei sublime, cujo magnânimo esplendor cintilava naquele tujúrio propício à redenção, sussurrou, surpreendendo-me até o assombro. Talvez ainda não adivinhaste quem aí está, encoberta neste envoltório corporal de cor negra, desdobrando-se em atividades cristãs a serviço do próprio reerguimento espiritual? Então vejam que essa mulher é alguém que Camilo conhece, e ele não reconhecia. Ramiro de Guzmán então se aproxima e diz: ainda não reconheceu, Camilo, quem é? E porque eu o fitasse, interrogativo, respondeu: Eulina. Olha que interessante. A moça que Mário havia assassinado na última existência, a causa do seu sofrimento, agora era sua irmã adotiva que cuidava dele por mais de 40 anos. Que exemplo de amor e dedicação. A Eulina era aquela senhora. Camilo então diz, para finalizarmos então o estudo, já chegando ao final, passamos um pouco do tempo, eu não quis deixar para um outro estudo apenas algumas páginas, então vamos finalizar a obra com Camilo dizendo: tomei a resolução inadiável. Seguirei amanhã para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento, para tratar do esboço corporal físico terreno, cuidando de pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Camilo finalmente decide reencarnar. Vai se internar então no recolhimento para elaborar o seu planejamento reencarnatório. Consultei todas as autoridades da colônia, afetas ao meu caso, e foram unânimes em me reanimar para o indispensável e proveitoso certame. Todos estimulavam Camilo a retornar. Desejei levantar eu mesmo o programa para minhas tarefas de reajustamento às leis infringidas pelo suicídio, pois que possuo lucidez suficiente para tomar responsabilidade de tal vulto. Ele estava lúcido o suficiente para escolher as provas e expiações, porque passaria em resposta ao suicídio cometido. Hei de cegar aos 40 anos, mas cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas se transferissem para a minha máscara fisionômica depois de 3 séculos de expectativa do meu espírito, dolorosamente apavorado diante da imagem incorruptível da justiça. Então, a primeira expiação de Camilo, ficar cego aos 40 anos, da mesma forma que ele tinha feito com Jacinto no século XVII. Consultei, todavia, pedindo inspiração e auxílio, os mestres queridos: Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo, Souria Omar e Teócrito, 4, portanto, instrutores elevadíssimos, os quais carinhosamente atenderam minha solicitação por me ajudarem a equilibrar as linhas gerais da programação com os dispositivos da lei. Ele estava assessorado, então, por esses 4 instrutores muito elevados. Todavia, somente após minha internação no recolhimento, subirão os informes para o beneplácito do templo. Somente depois que ele se internasse, as orientações subiriam. Afiançaram-me aqueles amigos queridos que se debruçarão sobre meus passos, guiando-me na senda do dever, inspirando-me nas horas decisivas, quais tutelares incumbidos de minha guarda enquanto durar meu estágio nesse generoso instituto. Nós já temos essa informação, diversas vezes repetidas durante a obra, de que os pupilos do hospital prosseguiam assistidos pela legião dos servos de Maria, mesmo quando encarnados. Disseram-me que a assistência médica aquartelada no departamento hospitalar acompanhará a evolução do meu próximo futuro envoltório carnal desde o embrião, no sagrado escrínio genético até os derradeiros instantes da agonia e da separação do meu espírito do fardo que arrastarei para a recuperação do tempo perdido com suicídio. Então os doutores, os médicos do hospital acompanhariam a ligação do espírito de Camilo ao feto, no momento da reencarnação, até o momento que ele morrer, que ele se separar do corpo físico.
Dar-se-á a minha libertação dos liames físico-terrenos aos 60 anos, tendo, portanto, 20 anos para olhar só para dentro de mim mesmo, a realizar trabalho fecundo e glorioso de autoeducação, por domar manifestações do orgulho que em meu ser não se extinguiu ainda. Então, Camilo ficará cego aos 40 anos e morrerá aos 60. Portanto, 20 anos de reflexão para aprender a deixar de ser orgulhoso, a realizar o autoaperfeiçoamento e se dedicar ao bem, mesmo cego. Frequentemente, assalta-me o receio de uma nova queda, do ouvido dos deveres e tarefas a cumprir uma vez submerso no oceano de uma reedição corporal. Ouvido tão comum ao espírito que ensaia a própria reabilitação. Então, Camilo diz que estava com medo, muitas vezes sentia receio de cair, de falhar, o que é muito comum. Meus instrutores, porém, advertiram-me de que levarei sólidos elementos de vitória adquiridos no longo estágio reeducativo e que por isso mesmo será bem pouco provável que a minha vontade se corrompa ao ponto de me arrastar a maiores e mais graves responsabilidades. Então os próprios instrutores acalmavam Camilo dizendo que ele tinha tanta bagagem espiritual em todos aqueles anos que ele tinha passado na espiritualidade que dificilmente ele cairia. Despedi-me de todos os amigos e companheiros em peregrinação fraterna pelos departamentos da colônia, a começar pela vigilância, com Olivier de Guzmán e Padre Anselmo. Ele foi se despedido, então, de todos os instrutores que nós acompanhamos e visitamos durante a obra. Todos foram unânimes em me prometerem assistência durante o exílio irremediável, por meio de rogativas ao Senhor de todas as coisas. Todos se comprometeram, portanto, a orar por Camilo e ajudá-lo na reencarnação. Sinto-me prematuramente saudoso deste suave reduto que por espaço tão longo de tempo me abrigou, e onde tantos e preciosos esclarecimentos adquiri para o reinício de atividades nos meios sociais em que serei chamado a provar novos valores morais. Então ele sentia, aquela gratidão por ter ficado tanto tempo na colônia e ter aprendido tantas coisas, podendo agora comprovar finalmente os seus valores morais numa nova experiência carnal. Há alguns dias, verdadeira romaria de amigos acorre a este internato, a fim de visitar-me. Então muitos visitavam Camilo nessa oportunidade da reencarnação. Chefes de seção, enfermeiros, vigilantes e até psiquistas e instrutores abraçam-me, felicitando-me pela resolução tomada, augurando dias gloriosos para o meu espírito nos serviços de reabilitação. Apresento-me ainda, cheios de bondade e estímulo, votos de vitória e aquisição de méritos. E por tudo me sinto agradecido, certo de que nos testemunhos novos que me esperam, às margens pitorescas do velho e querido Tejo que tanto tenho amado e do qual ainda agora se não me desejo separar, falange luminosa de entidades amigas estará presente, a fim de me reanimar com sua desvanecedora inspiração. Então Camilo voltaria e seria totalmente assessorado por inúmeros amigos, que sirva então de lição que todos nós também temos, esses amigos. E ontem me ofereceram um festim de despedida. Surpresa confortadora esperava-me em meio dessa reunião, onde a fraternidade e a beleza mais uma vez ditavam suas intraduzíveis expressões. Por intermédio dos nossos possantes aparelhamentos de visão à distância, pude contemplar pela primeira vez a formosa mansão do templo na plenitude de sua harmoniosa e intraduzível beleza ambiente. Então eles fizeram uma festa de despedida a Camilo, e ele pôde pela primeira vez acompanhar, através dos aparelhos, a mansão do templo, em toda a sua harmoniosa plenitude. Assisti, assim, a uma assembleia de iniciados, ouvi-lhes os discursos sublimes, inspirados nas mais altas expressões da moral, da filosofia, da ciência, do belo, da verdade, enfim, que me fora possível suportar. Ele viu, então, nos aparelhos toda uma palestra de amigos que o estimulavam. No santuário onde se reuniam, lá estavam, à mesa augusta da comunhão com o alto, os 12 varões responsáveis por toda a colônia, unidos em identidade de vistas e ideais para o solene momento da prece. Eles reunidos, então, naquele local tão elevado que era a direção do hospital, onde eles entravam em contato com a espiritualidade superior,
inclusive com Jesus e com Maria de Nazaré, os 12 instrutores oravam, unidos na intenção de abençoar Camilo na experiência carnal. E depois o panorama arrebatador do burgo que eu não poderei penetrar, senão de volta da encarnação que me espera, a sucessão de residências, os vastos horizontes floridos, esbatidos por delicadas nuanças azuladas, a que os revérberos do astro-rei transfundem cintilações douradas. Camilo então passava pela colônia, pela cidade, vendo suas residências, suas ruas, as suas belezas. As lágrimas inundavam-me as faces, enquanto, decalcando a augusta visão nos refolhos da consciência, como benfazejo estímulo para as lides ásperas do futuro, minha alma murmurava a si própria: coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida, reconstrói o teu destino, virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora, resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito do qual se irá dessedentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas, que teu coração se despedace nas forjas da adversidade, que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência e seja humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com teu reajustamento às sagradas leis que infringiste, e aprende, de uma vez para sempre, que és imortal, e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Então vejam que belíssima essa mensagem final, em que Camilo fala para ele mesmo, estimulando a retornar, a sofrer com resignação, a aceitar as dores de forma resignada, sem revolta, porque tudo isso fazia parte da sua redenção, do seu despertar para uma verdade eterna de que ele era imortal, de que ele era um espírito em ascensão espiritual e que precisava retornar aos braços do Criador para renovar-se como ser divino que é, recebendo então a bênção da reencarnação como oportunidade de vencer todas as consequências negativas que o suicídio havia lhe proporcionado. Chegamos então ao fim da obra, dessa obra belíssima que tantos ensinamentos nos trouxe desde o início do estudo. Passamos aí pelo desencarne do Camilo através do suicídio, pelo seu resgate, pelo seu encaminhamento ao Vale dos Suicidas, depois de passar um estágio na terra, no cemitério, o seu aprendizado na colônia, o seu estágio nas diversas sessões, com a descrição exata de como funciona a lei da reencarnação, a lei divina de ação e reação, a misericórdia de Deus, a orientação dos instrutores, o fato de Maria, mãe de Jesus Cristo, ser a tutora da colônia, a matriarca de todo aquele aparato que resgata exclusivamente os suicidas, desde o momento em que ela foi resgatar Judas, que havia traído Jesus, o seu filho. Que possamos então refletir em todos esses ensinamentos gloriosos que essa obra nos traz. Agradeço a todos que acompanhavam esses 75 estudos, de cerca de 1 hora cada um. Nesse último chegamos aí 1 hora e meia. Agradecido então por todos que acompanharam. E espero, né, que a gente possa refletir sobre tudo que aprendemos e colocar principalmente em prática. Finalizo então com uma oração, apesar da oração final do Camilo ser muito bela, mas peço também à espiritualidade que nos abençoe a todos, que nos traga cada vez mais ensinamentos da espiritualidade, a fim de que percebamos que o suicídio nunca é a porta de saída, nunca é a solução, nunca é a terapêutica necessária para nos livrarmos das dores. Precisamos sim enfrentá-las com resignação e coragem, a fim de que tenhamos a assessoria da espiritualidade e a certeza de que toda dor é passageira e que muitas vezes, logo depois de desistirmos da vida,
receberíamos uma bênção que solucionaria qualquer problema. Pensemos nisso, reflitamos na necessidade de prosseguirmos na Terra, porque o suicídio só traz sofrimento, atraso, séculos de expiações, por conta da recuperação dolorosa que é para o perispírito, para a alma e para as consciências daquele que comete o maior crime frente à lei divina, que é menosprezar a dádiva da vida, saindo prematuramente do corpo físico através de uma atitude egoísta e exclusivista, de uma decisão que somente o indivíduo pode tomar e que atrasa a sua evolução em muitos e muitos anos. Reflitamos sobre a necessidade do aprendizado na Terra e que toda expiação é fruto do nosso pedido na espiritualidade através do planejamento das nossas existências. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que essas lições fiquem arquivadas no nosso canal no YouTube para que mais e mais jovens e pessoas que pensem em prematuramente deixar a Terra desistam dessa intenção, desistam do suicídio, buscando o regaço do Mestre, o colo do nosso Senhor, para que recebam o consolo necessário, a palavra amiga que os auxiliará no enfrentamento de qualquer dificuldade. Graças damos a Ti, Senhor, e especialmente agradecemos aos amigos da Legião dos Servos de Maria, que eles continuem a nos abençoar, a nos envolver, auxiliando tantos e tantos jovens e espíritos necessitados do carinho de Maria Santíssima, para que se reestruturem na vida ou que resgatem de uma forma menos dolorosa, caso já tenham cometido o suicídio. Agradeço por fim a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, dedicada exclusivamente aos suicidas nessas lições que vimos aqui, e que ela também possa nos abençoar na nossa tarefa de divulgação da doutrina espírita, procurando reacender nos corações e nas mentes humanas dos encarnados e também dos desencarnados a chama do Evangelho do Cristo, seu Filho, tão elevado, nosso mestre e modelo, a fim de que todos nós juntos possamos caminhar na direção desses grandes instrutores e seres dignos de compartilhar do pensamento divino em suas mentes elevadíssimas. Muito obrigado, amigo e mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos, desculpem por me alongar mais um pouco, mas finalizamos mais uma obra. Pretendo realizar o próximo estudo da obra Os Mensageiros, pela mediunidade de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estou aberto, porém, a sugestões. Comentem aí na seção de comentários do YouTube se vocês concordam com essa obra, sugerem alguma outra obra, a fim de que a gente possa aí, em conjunto, pensar numa obra que traga a doutrina espírita comentada com a certeza de uma mediunidade voltada para o bem, como foi a mediunidade de Chico Xavier, em que a gente não precisa desconfiar das informações, mas, pelo contrário, ter uma certeza de que todas aquelas mensagens e informações de fato foram revisadas por espíritos de luz e espíritos que nos trouxeram a realidade do mundo espiritual. Então, próxima obra, Os Mensageiros, de André Luiz. Mas caso vocês sugiram outra obra mais viável, estou aberto a sugestões. Um forte abraço a todos mais uma vez e que Deus nos abençoe. Anúncios, baixar para escutar sem internet e deixar tocando enquanto faz outras coisas.